Ok, já está live. Olá, bem-vindos. Boa noite a todos para mais aqui uma reunião do Allan Kardec Spirits Group of New Zealand. Nessa noite agradável de inverno, né, em Auckland, não está chovendo, tá bom. Né? Para quem está acompanhando os lugares do mundo, talvez esteja outro horário, outra estação, mas nós estamos aqui presentes e unidos, né, através, né, dessa fraternidade que nos une. Estamos aqui juntos para novamente estudar, ponderar, né, e as lições e as mensagens espíritas. Hoje, como sendo a última quarta-feira do mês, palestra, e como o mês passado foi em inglês, a palestra de hoje será em português. Algumas notícias, né, que nós ainda não temos muitos detalhes específicos, mas como já passamos o primeiro mês do segundo semestre já praticamente, né? Mas nesse segundo semestre estamos com plano de começar novamente o grupo do ESG 1, no outro dia da semana, provavelmente uma segunda-feira. Temos algumas pessoas já interessadas, que estão aqui presentes, né? Mas mais pessoas que estiverem afim, interessadas, a gente entra em contato com a gente, que ainda tem tempo para se inscrever, para começarmos aí no mês de agosto, possivelmente. E também estamos planejando um workshop, uma oficina do passe, esse tratamento espiritual que todas as casas espíritas, né, oferecem. Então é um workshop mais teórico do que prático, mas para quem tem interesse de estudar, de se aprofundar um pouco mais sobre toda a metodologia, o que acontece durante esse tratamento, que é mais uma bênção que é oferecida pelas casas espíritas. Então entre em contato com a gente, né? Vocês estão online no Facebook, no Instagram, ou então pelo nosso website, allankardec.org.nz, ou então allankardecnz@gmail. E assim, a evangelização volta, né? Como acabaram aqui em Nova Zelândia, acabaram as férias escolares, né? As crianças já voltaram à escola segunda-feira, ainda bem, para os pais. Então a evangelização também volta nesse domingo, ok? Quem não fez a inscrição ainda, gostaria de trazer seus filhos, pode então entrar em contato com a gente e vir no domingo. Enquanto as crianças estudam nas salinhas, nós fazemos os encontros dos pais também, né? Da educação espírita, né? No lar também é um outro foco desse estudo aos domingos, que começa às 10 horas da manhã. Bom, acho que fora isso, as pessoas talvez estejam assistindo a nosso live pela primeira vez, o Allan Kardec Spirits Group of New Zealand, que é um grupo de estudo espírita aqui na Nova Zelândia, que há 15 anos, né, fazendo esses estudos, palestras e diferentes cursos, né? Nós dependemos das doações das pessoas, existem vários membros que são ativos, né, contribuindo mensalmente. Nós oferecemos também aqui a caixinha do Corra, que não é para correr, a caixinha do Corra é em Maori, é uma doação também, se a pessoa quiser participar com isso, ou através de doações bancárias também. Quem quiser, a gente vou até colocar uma página no nosso website para as pessoas que gostariam de ajudar, para pagarmos o aluguel, manter a casa e todas as atividades que nós oferecemos aqui gratuitamente. Sim, também estamos oferecendo esse ano também o serviço de atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Boa pergunta. É uma assistência que é oferecida às pessoas que estão passando por uma certa dificuldade, estão passando por talvez algum momento de turbulência na vida, e gostariam talvez de ter uma conversa, né, conversa amiga com alguém do grupo. Nós reservamos às quartas-feiras, que é o dia das nossas reuniões públicas, 45 minutos antes do início das nossas atividades. Aí uma das pessoas viriam para ter essa conversa, que é anônima, sigilosa, ninguém precisa ficar sabendo de nada, você pode confiar na nossa discrição aqui, né? Somos bem discretos, seguindo tá aí todos os guidelines, né? Todos os serviços que foram oferecidos pelas casas espíritas. E eu acho que é só, né?
Então vamos começar hoje com a leitura inicial, antes de começar a fazer a prece e passar a palavra para o palestrante do dia, da noite, que vai ser o Lucas. Escolhemos aqui uma passagem do livro Vinha de Luz. Não temos o slide, mas eu vou tentar ler de uma forma bem tranquila para que todos possam entender. O item é 87, o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, é intitulado Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, assim, depois dessas palavras de conforto, de esperança e de instrução. Você pode baixar um pouquinho? Assim? Vamos focando a nossa atenção para esse momento, esse local que nos encontramos, tentando deixar todas as nossas preocupações, todos aqueles desafios que carregamos no nosso dia a dia, do lado de fora. Procuremos assim acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, abrindo a mente, o coração e a nossa atenção para esse momento tão raro e tão especial que é o estudo da doutrina espírita. O momento que nos encontramos com os irmãos e irmãs no Cristo, unidos por essa vontade de descoberta, de conhecimento e aprendizado. E a nossa alegria é tamanha que assim nos colocamos aos pés de Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, modelo e guia do planeta Terra. E assim agradecendo a Deus pelo dom da vida, nesse momento que estamos reencarnados, nesse planeta Terra, nossa escola, nosso lar, onde estamos desenvolvendo nossas potencialidades. Obrigado pela família, pelos nossos corpos, pela inteligência, pelo sentimento
e tudo que adquirimos nas encarnações passadas, para que possamos continuar aprendendo e aprimorando essa vida. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, espíritos que estão sempre conosco, mesmo que por muitas vezes não estamos conectados ou interessados em conectar com eles, mas eles estão sempre ali, oferecendo um conselho, uma instrução, um aviso. Agradecemos a sua presença conosco aqui nessa noite. Também agradecemos a presença de todos que estão aqui fisicamente, espiritualmente e virtualmente também, todos unidos nesse sentimento de fraternidade, de alegria e de harmonia. Que nós possamos continuar nessa vibração, nessa leveza que sentimos agora, para que todos possamos tirar proveito dessa reunião, dessa palestra, um tema que foi cuidadosamente preparado pelo nosso irmão Lucas. Que os bons espíritos possam inspirá-lo e ampará-lo durante essa exposição. E assim pedimos licença para iniciar mais uma reunião, uma palestra pública do Allan Kardec Spiritus Group of New Zealand. Muito obrigado, que assim seja. Ok, então com vocês. Obrigado. Obrigado, Mani, pelas palavras aí, pela oração. E muito bem-vindo, queridas irmãs e irmãos, para o encontro da noite de hoje, né? Porque a gente está falando de palestra, mas aqui não se trata mais nem menos de um estudo, de uma reunião entre amigos, onde que a gente tem a oportunidade de discutir temas importantes na nossa vida. E esse tema, ama-te a ti mesmo, a gente vê muito estampado, né? na bandeira da doutrina espírita. E às vezes para muita gente se torna algo complexo ou algo difícil. Apesar de tudo isso, né, é questão fundamental, não só para os espíritas, mas para todos aqueles, né, que acreditam na vida além túmulo, aqueles que acreditam na existência de um Criador, de uma família universal, porque esse tema nos traz para junto de nós. E apesar de muito comum falado, né, se torna praticamente o nosso objetivo existencial. Hoje, como o Mani falou, né, aqui é uma escola, né, o planeta Terra é uma escola. Sim, é uma escola, e aqui a gente está para aprender conteúdos importantes que agregam valores para o nosso espírito imortal, não apenas para o nosso corpo físico, para a nossa vida material. Apesar de ser importante, né, cuidarmos sim do lado material, não podemos perder o foco. E a questão do amar-se a si mesmo, muitas das vezes, acaba sendo confundido com o egoísmo, né? Com o olhar que a gente acaba criando só para nós e defender o que é nosso, o que é meu, o que pertence a mim, né? Esquecendo, né, não interpretando bem ou tão bem a questão do amar-te, né, a si mesmo. E então, para falarmos disso, né, para falar de amor, não podemos falar de outra pessoa, de outro espírito que não o Espírito de Jesus, que é o mais evoluído que já esteve nesse planeta e o que mais amou neste planeta. Tanto que no último momento, no derradeiro minuto, né, da sua existência material, ele ainda pede por nós: Deus perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Mas estamos aqui para aprender. Agora estamos aqui decididos, né,
a tomar esses passos. E o Espiritismo, sendo, né, como a gente fala, né, os trabalhadores da última hora, porque Jesus veio há 2000 anos e olha a população do planeta Terra só aumentando. Por quê? Significa que, com raríssimas exceções, todos nós estamos aqui para aprender os ensinos do Cristo, né? E que agora retorna a nós pelas palavras do Espiritismo. Então, né, Cristo, quando estava lá, né, foi perguntado pelos doutores da lei, né, qual que é o maior mandamento, né? E aí, o mandamento maior, Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Só aí já poderíamos aí despender um bom tempo conversando só sobre essa primeira frase, né? Só que Jesus ainda não para aí. Numa frase singela, ele traz tanto conteúdo para nós que tomará uma vida, né? Ou algumas vidas para nós aperfeiçoar, mas a gente vai ver alguns passos, ou tentar entender melhor, né, esse amar, né, que ele fala. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui também já dá para a gente trazer muitos comentários, eu acredito. E ele não finaliza ali, ele ainda resume falando: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Que a gente costuma dizer 3, né, Mani? Três mandamentos aí, né, que o Mani disse uma vez para nós, que eu achei interessante, e a gente vai ver. Mas assim, analisando um pouco melhor essa passagem, né, porque foi isso a resposta que Jesus deu ao doutor da lei. Porque ele pergunta qual que era o mandamento maior, e ele diz: esse: amarás a Deus acima de todas as coisas. E aí ele fala, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. O Espiritismo vem nos trazer, né, conhecimento a respeito do homem encarnado, e fala que o homem encarnado tem um corpo material, né? Tem um corpo semimaterial e tem um corpo, e tem o espírito, né? Ou seja, o espírito é envolvido por esse corpo semimaterial, para que possa haver a conexão com o corpo físico. E ali a gente pode perceber que ele fala, né, de todo o teu coração. Ou seja, o coração existe no corpo físico, no corpo material. Isso significa dizer que amar, né, custa a nossa existência do corpo, se for necessária. A energia vital que nós temos em prol do amor, da dedicação ao próximo, ao aprendizado. E como o Mani falou mais cedo, né, graças a Deus, né, as aulas voltaram. Por quê? Porque realmente ser pai, ser mãe, avô, avó, né, exige energia. É esse amar de todo o coração. Por quê? Porque quando a gente ama os nossos filhos, quando a gente cuida dos filhos, isso também é um amar. E a gente vai entender que amar ao próximo é amar a si mesmo. Não existe diferença entre amar ao próximo e amar a si mesmo. Por quê? Porque nós queremos muito bem aqueles que nós amamos, não queremos? Então, dessa forma, nós também queremos o nosso bem quando nós os amamos. Então, ele fala de todo o teu coração, ou seja, se a vida material te custe, né, para amar, ame. Ame, dê sua vida pelo amor. Né? Os filhos, aqueles que necessitam, que batem a nossa porta.
as nossas atividades, tudo isso é um pouco do amar-se a si mesmo. Mas quando a gente faz isso com amor, com carinho, com zelo, né? Porque quantas vezes, aqui eu não estou apontando o dedo a ninguém ou julgando ninguém, mas quantas vezes nós ouvimos: eu trabalho por causa do dinheiro, eu preciso de pagar as contas, então eu trabalho para fazer o dinheiro, né? Ou seja, a gente acaba esquecendo qual que é o objetivo maior, né? Trabalhar é importante, né? Sustentar-nos é importante, mas mesmo que façamos algo que não gostamos, nós ainda assim podemos pôr o nosso melhor, o nosso cuidado, o nosso zelo, porque nós temos que fazer coisas que não gostamos, coisas que doem, coisas que não são confortáveis, e evoluir é uma delas. Aperfeiçoar o nosso amor toma tempo, toma dor. É só lembrarmos aí da borboleta, né, que sai do seu casulo e antes de ficar bonita, né, a gente até contou já uma história aqui no Reino das Borboletas, que é uma história belíssima, né, contada pelo irmão X, eu acho, no Contos e Apólogos, ou um dos livros dele. E então, assim, a borboleta, antes de virar borboleta bonita, frondosa, leve, que plana pelo ar, já foi uma lagarta, né? E teve que rastejar pelos campo molhado, enfrentar desafios, predadores, né? Chuva, tempestade. E aí ela se torna um casulo, e quando ela sai desse casulo, ela tem uma forma muito difícil de sair do casulo. Mas isso se torna necessário. Porque quando ela sai daquele casulo, né, puxa os líquidos que vão para a asa e faz com que as asas cresçam. E aí sim, depois daquele sacrifício, ela pode voar, ela pode planar no ar, alcançar as flores, né, mais altas na copa das árvores. E então, esse é o amor de todo o teu coração. E aí ele fala de toda a tua alma. O Espiritismo diz, né, que a alma é o espírito encarnado, não é? Então, ou seja, além de dar o corpo, se for necessário, quando estamos encarnados, nós temos o desafio e a necessidade de amar a Deus, bendizê-lo, porque quantas bênçãos nós recebemos a cada dia. De estarmos aqui hoje, né, sãs e salvos, aquecidos, alimentados, depois de trabalhar. Isso são bênçãos que às vezes passam despercebidas, mas reconhecendo-as, a gente passa a amar-nos, a gente passa a amar a Deus, porque a gente reconhece as bênçãos que recebemos de Deus. E isso é amar Deus. É isso, quando a gente fala amar a Deus, como que eu amo a Deus? A gente ama a Deus fazendo as pequenas coisas que Deus nos dá a cada dia, né? É aquele irmão difícil, é aquele colega de trabalho complicado, tratando-os bem, com educação. Isso sim, né, é reconhecer as oportunidades que nós recebemos de Deus. E se a gente os trata bem, se a gente faz o nosso melhor, por quê? Porque nada mais nada menos que fazer o melhor. A gente está amando a Deus, né? Porque a gente não pode cultuar, né, essa questão de amar a Deus de uma forma abstrata, de uma forma vazia. Não, nós temos que amar a Deus de uma forma sentida, de uma forma
sólida, concreta, porque Deus é concreto, Deus é existente, é a causa primária de todas as coisas. Mas aí se eu fico só imaginando, não, eu amo a Deus, muito obrigado Deus, boa noite, dorme, né? Às vezes isso acontece conosco, mas amar a Deus a gente pode fazer desde quando a gente levanta da cama até o momento em que a gente vai deitar. A gente pode amar a Deus, né? E aí ele fala, de todo o teu espírito. Ora, gente, nós somos os espíritos. A nossa existência fundamental é o espírito, é o ser espiritual que nós somos. E ainda aí, nós temos que amar a Deus. Praticar, amar a Deus. Né? E aí, amando ao próximo, como ele traz aqui, né? A gente passa a amar a Deus também. Então a gente pode ver que tem uma conexão muito grande entre esses pontos. Eu não posso amar a Deus se eu não amo ao próximo. Eu não posso amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo. Se eu não tenho zelo comigo, se eu não tenho carinho comigo, se eu não tenho paciência comigo. Nós estamos aqui para aprender todos, com poucas exceções. E a gente não pode amar a nós mesmos se nós não amamos a Deus. Porque tudo perde sentido. Se nós não temos Deus, o que nós amamos então? Amamos ao quê? Ao nada? O nada não cria nada, o nada não existe. O nada é uma criação humana que não existe. Né? Tudo tem uma razão. Deus é tão perfeito que tudo tem uma razão, tudo tem uma existência. Né? E aí ele vai além, né? Toda a lei e os profetas estão resumidos nisso. Então Jesus poderia simplesmente trazer a sua doutrina nisso, no amor, né? No amor a todos, no amor universal. Então esse mandamento maior se trata do amor universal. Que agora o Espiritismo traz de uma forma mais compreensível. Porque se naquela época não entendíamos, hoje nós temos a bênção da intelectualidade, da modernidade, porque a gente está evoluindo aos poucos. Então hoje o Espiritismo faz ainda mais claro, mais compreensível para todos nós, né, esses ensinos. E aí quando a gente fala, né, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, a gente pergunta, né, mas como eu posso amar ao próximo? Porque a gente não pode andar na rua, né, e falar assim, eu amo esse, eu amo aquele, eu amo aquela, eu amo todo mundo. Não, isso seria ilusório, né? Porque a gente tem que fazer uma pergunta, quem é a minha humanidade? Quem é que faz parte do meu mundo? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós. Por quê? Porque a humanidade de encarnados é 7 bilhões. A gente não tem essa capacidade de amar os 7 bilhões. Mas nós temos que nos entendermos na nossa zona de existência, no nosso mundo. Então o nosso mundo, a nossa humanidade é aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. É a nossa família em casa, é a nossa família no trabalho, porque a gente costuma falar de colegas de trabalho, né, os amigos, os conhecidos, mas a gente poderia já começar a mudar. É a nossa família de trabalho, é a nossa família de casa, é a nossa família de conhecidos, é a nossa família da rua, né, que a gente costuma falar. Por quê? Porque nós somos parte dessa família, todos somos irmãos e irmãs, sem exceção. E a gente tem tanto parente que a gente não faz nem ideia, né? Porque a gente sabe que esse mundo não é o único habitado,
E segundo estimativas, né, eles falam que para cada um encarnado tem 3 desencarnados. Ou seja, nós estamos aí mais de 20 bilhões só nesse mundo. Ou seja, que família grande que Deus nos deu, hein? E isso sem falar dos outros mundos, né? Ainda mais agora aí com essas descobertas da ciência, mostrando, né, a quantidade de sóis e que a quantidade de mundos superpassa, né, a quantidade de sóis. Então, amar-se é fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Ou seja, ele está falando do amor de novo. Tanto que ele fala, né? Pois nisso consiste a lei e os profetas. Então todos aqueles que trouxeram a palavra divina, né? Em outras palavras, trouxeram o amor. E isso não parece, né? Essa passagem, fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fizessem, ela é bem conhecida, né, no meio espírita, só que ela não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque ela é um exercício para nós, é um exercício diário. É uma coisa que a gente pratica a todo instante da nossa existência, no plano físico, no plano espiritual. Por quê? Porque a gente está aprendendo. E aqui a gente pode adicionar, né? Amar ao próximo, fazer aos outros o que a gente gostaria que os fizessem. E aí nisso a gente ainda tem a figura do inimigo, que Jesus o fala, né? Amai os vossos inimigos. Ou seja, a gente tem que amar todo mundo, sem exceção, sem distinção. Agora, a maneira como a gente vai proceder nesse amor é que às vezes difere. Porque amar o inimigo, se a gente não tem a compreensão ainda de entender que o nosso inimigo é um irmão que é mais necessitado do que nós, né, que ainda não tem o conhecimento, né, da nossa família universal, que não tem o conhecimento da existência além da morte do corpo físico, da causa e efeito, né, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Né? Se a gente não tem esse entendimento de entendê-lo, né, essa capacidade de entendê-lo, né, a gente basta a nós não desejar-lhe o mal. Porque a gente vai ver aqui mais para frente a respeito do mal também, né? Isso tudo, né, faz parte do amar-se, né? Não desejar-lhe o mal, estar aberto, né, à possibilidade de refazer a amizade, do perdão sincero aqui, né? Porque não basta dizer, eu te perdoo, mas eu não quero te ver não. Né? Esse não é um perdão sincero ao inimigo. Esse não é o perdão do amor, que nos aconselha ao esquecimento, né, das ofensas. Então, esquecer a ofensa, não ficar alimentando, né, aquele problema, isso é amar-se, isso é amar ao próximo. E isso também é amar a Deus. Porque tudo acontece conosco por uma razão e que é permitida por Deus. Então, se a gente repugna isso, se a gente não lida com isso bem, a gente não está amando a Deus. A gente não está amando ao próximo ou a nós mesmos. E aí a gente vê que o amar-se, né, não tem como a gente falar do amar-se sem expandir esse conhecimento, sem expandir essa ideia do amor, que volta para o amor universal. Né? E aí aqui tem uma outra coisa que eu acho interessante. E o cisco no olho do próximo, né?
Porque Jesus, né, nos deu essa mensagem do cisco e a trave no nosso olho. Porque é interessante, se você for realmente imaginar, você está ali, às vezes trabalhando ou conversando com um amigo e um cisco cai no olho da outra pessoa, a gente consegue perceber na hora, não consegue? O pessoal já faz alguma coisa assim, aquele movimento, ou começa a mexer no olho, já não consegue fazer ou perceber o que estava fazendo. Não é assim a nossa reação? Não, algo cai no nosso olho, ou um pequeno cisco cai no nosso olho. Então, e a gente nota isso nos outros, facilmente. Agora, veja o exemplo que Jesus nos traz, né? Trazendo a trave no nosso olho. Se um cisco no olho do nosso próximo a gente consegue notar, né? Pelas suas reações, pelo seu comportamento, olha aí Jesus nos falando, né? Da nossa trave no nosso olho. E aí ele fala: como é que vedes uma argueira no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, tenhamos mais humildade. Ou seja, amar-se é ter humildade de reconhecer nos outros as nossas fraquezas também, os nossos desafios, as nossas necessidades. Isso é compreender o outro, é ter humildade, é amar ao próximo. Por quê? Porque a gente vai ver muito cisco no olho dos outros. Mas a gente não pode esquecer que nós temos as nossas traves nos nossos olhos. E se o outro tem um cisco no olho dele, ou no olho dela, o que eu posso fazer? Por que Deus me colocou naquela situação? O que eu posso fazer? Será que é eu que tenho que tirar o cisco do olho do próximo? Será que é eu que tenho que auxiliá-lo por aquele momento? Né? Então a gente vê, né, nesses ensinos fundamentais do Cristo, tanto conhecimento, tanta ideia boa, né? Tanto entendimento para o próximo. Ou como é que dizes ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso próximo. E eu coloquei ali em vermelho: tirai primeiro a trave do vosso olho. Temos que ter esse zelo conosco, né? De nos cuidarmos, prestar atenção em nós mesmos. Meditar, por exemplo, o Espiritismo fala, né, da meditação, que é interessante, para a gente nos conectar conosco. E aí a gente pode analisar, né, as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas habilidades, no que eu preciso melhorar. Não é um trabalho fácil, é um exercício também, mas é importante. E quanto mais a gente deixa para depois, mais difícil fica, mais complicado fica. Então é interessante para a gente, não é deixar de olhar, né, no outro, não é deixar de olhar o cisco no olho do outro. Isso é normal. A questão é não julgar, a questão é tentar auxiliar se for possível, reconhecer aquela deficiência em nós e tentar corrigirmos. Por quê? Porque a gente está praticando aí coisas, né? Às vezes a gente tem vícios milenares, nós não sabemos. Mas agora estamos decididos a mudar. Ou seja, toma tempo. É igual a academia, né? A gente não vai no primeiro dia da academia e corre 50 quilômetros. A gente faz um preparo. A gente corre primeiro 1 quilômetro, depois 3, 5, vai aumentando e fica naquilo ali por um tempo, vai exercitando.
Ou seja, hoje eu reparo o cisco no olho dos outros. Amanhã eu me pergunto, o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso retirar? Depois de amanhã eu vejo para minha. Opa, peraí, eu tenho esse problema também, vamos corrigir. Então é um dia após o outro, é um exercício. Porque, e se errarmos, né? Nós erramos. Quem não erra? Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está vendo? Isso também é amar-se, amar ao próximo. É reconhecer, né, que aqui nós praticaremos erros, nós erraremos porque nós estamos aprendendo. Veja para as crianças, né? Às vezes a gente fala, não encosta o dedo na tomada. Isso aí era meu pai falando para mim, não encosta o dedo na tomada, dá choque. Um minuto depois eu estou lá com um grampo na tomada. Né? Grampo de cabelo, sabe aqueles grampos de cabelo? De metal ainda. Né? Meu pai não sabe como é que eu sobrevivi isso, mas a tomada ficou preta. Deu um estralo enorme. Quer dizer, nós erramos, nós vamos errar. E às vezes nós erramos achando que estamos fazendo certo. Agora, volta a questão de analisarmos, de nos questionarmos, de buscarmos mais conhecimento, mais estudo, mais exemplos. E a literatura, né, espírita é enorme, é vastíssima. Temos aí, como diz o outro, livros, né, e conhecimentos à torta e à direita, para todo lado. Mas temos que nos dedicar. Temos que, como é que eu digo, colocar um pouco de tempo em nós mesmos, sabe? Investir isso. Investir tempo em nós. Não é egoísmo, isso não é egoísmo. É realmente buscando ser melhor, nos aperfeiçoar, sermos mais úteis aos próximos, ao próximo, né? E tem mais outra coisa que é interessante dizer, né? Quando a respeito dos erros, faz-se importante a menção de um ensino trazido pelo Divaldo, que ele fala: errar é normal, errar faz parte. Nós aprendemos errando. Muitas das vezes uma lição fica gravada na nossa mente, mas depois de um erro, ou intensamente mais depois de um erro, do que de um acerto. Por quê? Porque o acerto a gente fala, acertei, então tá bom, esquece, a gente esquece. Agora o erro não. O erro fica ali com a gente. E a gente aprende uma lição que fica gravada realmente na alma, no espírito. Né? Agora, a questão, igual ele fala, o problema é permanecer no erro. Essa é a questão fundamental. Se o outro erra e permanece no erro, a nós cabe o entendimento. As palavras encorajadoras, né? Mas agora a nós, uma vez reconhecido o erro, cabe a nós livrarmos, estipar aquele erro, não permanecer, porque aí sim, aí é onde que a consciência começa a chamar a gente. E aí amar-se é evitar o mal. Né? O mal que a gente fala, né? Tanto do mal ou do bem, né? Mas o amar-se também é evitar o mal. Não só evitar, mas ter uma conduta positiva. Né? Porque às vezes, muitas das vezes, a inércia já é o próprio mal. Então, é importante para a gente estar sempre ativo. Igual a gente fala da fé, a fé não tem que ser uma fé ativa. Né? Não é só falar assim, eu tenho muita fé em Deus que minha vida vai melhorar. Mas eu não faço nada para melhorar.
aí, quer dizer, essa fé nossa não é ativa. E a gente sabe aquela historinha, né, da enchente que veio, aí o rapaz foi para a casa, para o telhado da casa e estava orando, não, que Deus me tire daqui. Aí vem um vizinho na canoazinha, ei, vamos embora daqui, a água está subindo. Não, Deus vai me tirar daqui. E aí vem o avião, o helicóptero, né, depois, ei, vem, sai daí, a água está aumentando. Não, Deus vai me tirar daqui. E aí a água sobe, a água leva ele, quando ele chega no plano espiritual, ele pergunta, mas achei que você ia me tirar de lá, mas eu tentei. Eu te mandei o seu vizinho, eu te mandei o helicóptero, os bombeiros, e você não saiu de lá. Ou seja, nós temos que ser ativos. Né? O amar, esse amar tem que ser ativo, produtivo. Né? E evitar o mal, a gente só evita o mal fazendo o bem. Porque quando não temos o bem, temos o mal. É igual à luz. Quando não temos a luz, nós temos a escuridão. E essa luz tem que ser constante. Se a gente desligar a tomada ali, aqui, que está bem claro no momento, vai ficar escuro. Então, esse amar, esse evitar o mal é ativo, é produzindo. E a maneira melhor, né, de evitar o mal é conhecermos a nós mesmos. Esse ensino maravilhoso que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí os guias, né, da humanidade respondem. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Nos conhecermos, aí volta aquela questão. Vamos investir tempo em nós mesmos. Nós somos essa empresa, né, divina. É uma empresa divina, olha só com o que nós lidamos. Nós somos uma empresa divina. E quanto mais investimos em nós mesmos, mais essa empresa produz. E quando a gente fala em investir, não é financeiramente, né? Aqui nós estamos falando no sentido figurado, que é de todos esses conhecimentos que nós trazemos hoje, né? O amar ao próximo, o entendimento, o amor a si, a autoanálise, o autojulgamento, julgar os outros da maneira que nós julgamos a nós mesmos, porque a gente acha desculpa para tudo conosco. Eu errei, mas é porque essa aí foi perdoada, essa aí é perdoável, mas o outro não, ele errou porque foi de propósito. Né? A gente tem, às vezes, eu tenho essa mania, né? O outro é de propósito, agora eu não, eu tenho uma desculpa, né? A gente tem a desculpa. A psicóloga está aqui, né? Então ela pode dizer que às vezes a gente tem essa autodefesa, né? Então, gente, agora outra coisa que é muito importante nessa sociedade que nós estamos hoje, né? Que é o ser diferente do ter. Hoje a nossa sociedade tenta nos impor a ideia do ter. O ter é que é importante. O ter é que é valoroso. Se eu não tenho uma casa luxuosa, um carro de luxo, se eu não tenho um emprego que me rende aí muito dinheiro, eu não sou ninguém. Eu não tenho valor, né? E aí, o que acontece? Aí entra a questão do vazio existencial, que é uma crise mundial no momento. Quantos depressivos no momento, quantos índices de suicídios, né? É a sociedade do ter ao invés de ser. E aí acabam apagando, né, as virtudes, tentam aniquilar as nossas virtudes, né? Mostrando que se eu sou humilde, né, eu não tenho valor se eu não tiver, né, uma aparência, se eu não tiver o que a moda reclama de nós,
né, a roupa de marca, né, o carro de todo ano, né, tudo isso, essas necessidades fúteis que ficarão para trás. Não estamos aqui, né, falando que nós temos que nos abdicar de tudo. Não, não é essa a questão. É usar com equilíbrio. E eu me lembro do Raul Teixeira, que ele fizeram uma pergunta para ele, né, de que como, né, a morte do corpo físico pode ser libertação ou pode ser uma escravidão, uma escravização. E aí ela pergunta, mas como eu posso... E aí ela pergunta, como assim? E aí ele explica, se nós vivemos, né, pelo ter, meu esposo, minha esposa, minha casa, meu carro, né, a gente não está se libertando, a gente não está utilizando-os como uma concessão divina, né? Agora, a partir do momento que a gente entende que o que nós temos é uma concessão divina e que a qualquer momento pode ser retirada, e isso vale para tudo, desde a saúde do corpo físico, o corpo físico em si, as habilidades do corpo, de andar de um lado para o outro, de se locomover, de pensar. Quantas bênçãos, né? Uma delas pode ser tirada. A questão material, a gente vê aí quantas empresas multimilionárias, né, que vão à falência, né? Então Deus, assim como Ele dá, Ele pode retirar. Cabe a nós utilizar, mas sem se prender, né? Sem querer dominar, sem ter, mas ser, né? E aí é melhor ser pouco do que ter muito. É melhor ter pouca virtude, né, mas real, concreta, né? Algumas habilidades que a gente não precisa de revelar. A gente não precisa de subir no palanque e falar, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu tenho isso. Não. É coisa humilde mesmo, tranquilo, entre você, né, do que ter muito. E aí eu lembro de novo do Divaldo falando, tem muitas pessoas que elas são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que eles têm é dinheiro. E aí imagina como que é a vida de uma pessoa que se encontra nessa condição, de ter a possibilidade de ter tudo que a vida material oferece, mas ter esse vazio. A questão do ser, de não ter virtudes, né? Aí eu sabia que eu tinha lembrado disso em algum lugar, então o Raul Teixeira nos fala, para que a morte seja libertadora, né, nós temos que viver nos libertando a todo momento. Porque a gente não sabe quando que a morte chega para a gente, a morte do corpo físico. Às vezes é amanhã, às vezes é daqui 30 anos, ou 40 anos, a gente não sabe. Né? E aí a importância da gente estar exercitando a cada dia. E para começar aqui já a finalizar, gente, que eu não sei como é que está o nosso tempo, né? O amor, né? Essa questão fundamental que hoje a gente pode tentar entender um pouco melhor, mas não se limita a isso. Aqui é apenas uma fração dessa ideia do amor, que às vezes a gente pensa, né? Mas eu amo a minha família, eu amo os meus entes queridos, mas isso tem que fazer sentido para a gente. A gente viu hoje que amar é muito mais amplo do que a palavra amor. Ela compreende muitas outras coisas. O amar compreende o entendimento, a aceitação, a paciência. Porque não tem como a gente amar se a gente não tiver ou desenvolver essas outras
habilidades, essas outras virtudes. Então, quando Jesus resume, né, que todas as leis e os profetas se resumem ao amor, né, esse amor é esse amor amplo que a gente viu, né, de amar ao próximo, de amar a si mesmo, amar a Deus, como amar ao próximo, como amar a si mesmo. Porque isso é importante, a gente ter essa ideia no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai para o trabalho, né, a gente não vai lá para aprender ou para gerar riqueza para os outros, a gente vai lá para amar. Quando a gente tem um lar, quando a gente cria um lar, a gente cria um lar para amar. Quando a gente se reúne com os amigos, a gente se reúne para amar. Por quê? Porque a gente gosta um do outro. Nós somos seres sociáveis. Nós não conseguimos viver sozinhos. Por quê? Porque Deus não nos criou assim. Ele nos criou dependente uns dos outros. O que eu não tenho, você tem. O que você não tem, ele tem. E assim por diante. E a gente nos completa uns aos outros. A gente aprende uns com os outros. E compreendendo isso, a gente compreende esse amor universal. Esse amor, né, que nos une debaixo do mesmo, né, ponto que é Deus, o nosso Criador. E Jesus dizia, né, eu sou o caminho para Deus. Então os ensinos dele, né, que nos levam a este amor universal e esse Deus, né, tão maravilhoso que a gente está agora aprendendo um pouco mais. E aí é importante da gente falar, né, amar a Deus, ao Cristo, que é o nosso mestre amado, é o nosso mestre dos mestres, né, que como a gente pôde ver em algumas frases, pequenas frases, resume ensinos, né, universais, eternos, em muitas poucas palavras, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Só faltou ali o a si mesmo, né? Amar a si mesmo, mas a gente viu isso ao longo da noite, né? Então, gente, essa é a ideia, né, do Espiritismo também, de trazer esse amor universal para todos. E aí a gente tem que incluir o Cristo neste amor, porque Ele foi o exemplo para nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para nós. Muito obrigado a todos pela paciência, pela oportunidade de estarmos aqui juntos e aprendermos juntos, né? Porque é assim que a gente caminha a nossa caminhada. Então, muito obrigado pela paciência. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Lucas, temos algum tempinho ainda. O pessoal que está aqui presente ou no Facebook, Instagram também, a gente pode... Eu queria adicionar uma coisa que eu acho muito importante. Com o nosso conhecimento espírita, eu acho que a gente poderia trazer também a questão do mandamento do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é espírita amai-vos, que é isso tudo que a gente vem falando, e ele adiciona um pouquinho mais, porque a gente já tem esse conhecimento, que é o instruir-vos, que é muito importante, que é as palestras, o estudo diário, o conhecimento, a leitura que a gente faz antes de dormir, o culto no lar, todos esses conhecimentos, né, vão nos ajudar a evoluir, a seguir para frente. Se a gente tem esse conhecimento, que a gente utiliza, né? Não, muito bom mesmo. E é interessante essa sua colocação, porque está no meio espírita, né? O amai-vos e instruir-vos. Então, ou seja, nós temos aí o dever de nos instruirmos, de aprendermos, amarmos e, acima de tudo, né? Essa é uma coisa que eu tenho em particular, né? Essa questão do instruir-vos, né? É claro, a gente vai ter oportunidade de instruir com o nosso conhecimento,
mas acima de tudo com a nossa conduta, com o nosso exemplo, porque a gente sabe, né, que o ensino maior é aquele vivido, tanto que o ensino do Cristo está conosco depois de 2000 anos. Por quê? Porque Ele não só nos ensinou, mas Ele vivenciou tudo aquilo que Ele nos ensinou, que Ele nos instruiu, né? Então aí vem essa questão do amai-vos e instruir-vos. Obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguma... Ok, então. Obrigado, Lucas, novamente. Obrigado. Podia passar para a próxima. Até mais aos internautas aí. Passa para a fase do. Você pode. Só a imagenzinha do inverno ali, né? Não é quase igual ao nosso aqui não, mas poderia. Para que o Facebook e o Instagram não. Então, assim, nesse momento, passando para a próxima fase da nossa reunião, momento das nossas vibrações, as orações em prol dos irmãos e irmãs, colocando assim em prática um pouco do que foi falado hoje sobre o amor, nesse ato de caridade. Sabemos que é a união de irmãos e irmãs com objetivos parecidos, com a vontade e o pensamento, com o desejo de ajudar, potencializado pelos Espíritos aqui presentes, em nome de Jesus, em nome de Deus, serve como um grande conforto para tantos que estão desamparados, perdidos, sofrendo num planeta de provas e expiações, nessa transição planetária, e assim nos colocamos à disposição para ajudar a equipe espiritual que nesse momento nos abraça, nos rodeia, inspirando os nossos corações, as nossas almas, para uma vibração de amor e de paz, no momento que o planeta Terra passa por situações de muito, não só sofrimento físico, com a desencarnação de milhões de espíritos, mas também com o medo, a ansiedade, o luto daqueles que ficam, que continuam vivendo, passando por essas experiências. Que nós possamos vibrar para a humanidade carente de um entendimento de que a vida continua, que Deus está no comando, que Jesus nos espera a todos nós no final dessa longa caminhada evolutiva que nós temos. E assim nós vibramos pela paz de espírito. Pensamos naqueles que talvez conheçamos em um país diferente, ou mesmo aqui na Nova Zelândia, pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, talvez influenciados pela grande mídia, que às vezes assusta. Que nós possamos servir com um abraço, uma palavra, e nesse momento uma oração. Que lembremos das palavras de Jesus, que nos disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderão.
nos dando a certeza de que todos estamos no caminho para a nossa evolução espiritual. E assim vamos vibrar também para os doentes, nos hospitais, muitos passando dificuldades pela sobrecarga dos profissionais da saúde, tratando aqueles que estão com Covid, talvez esperando uma cirurgia, um tratamento, que nós possamos estar com eles em espírito, oferecendo essa ajuda física e espiritual, que nós possamos também, nesse momento, focar um pouco em uma pessoa que conhecemos, no nosso meio, pode ser da nossa família, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, que nós possamos imaginar essa pessoa recebendo as bênçãos dos espíritos benfeitores, com a certeza de que esses fluidos serão benéficos para essas pessoas que estão recebendo essa ajuda física, emocional, espiritual. Vamos também estendendo essas vibrações para nossos familiares, nossos parentes, independente da localização física. Essa oração e essa vibração alcançará qualquer canto do mundo. Nesse momento também, voltando a atenção para esse ambiente que estamos agora, agradecendo antecipadamente aos espíritos benfeitores que estão aqui na tarefa de preparação e higienização do ambiente, preparação para a aplicação do passe que oferecemos agora, pedindo àqueles que permaneçam em oração enquanto esperam a sua vez, e aqueles que estão nos seus lares que possam continuar em oração também para os próximos minutos.
Deus, nosso Pai, fonte eterna de amor e bondade, que constantemente nos abençoa através de muitas coisas que passam despercebidas às vezes no nosso dia a dia corrido. Nesse momento que dedicamos um pouco da nossa atenção a Ti e a Sua grandeza, agradecemos a natureza, o sol que nos aquece, nos dá energia, a chuva que nos traz a água, ao alimento que nutre o nosso corpo, que nos oferece a saúde necessária para que continuemos essa reencarnação, a nossa inteligência, para que possamos discernir entre o certo e o errado, para que ele esteja presente e gravado na nossa consciência. São tantos momentos que são tão belos e inspiradores na nossa vida, que nós possamos a cada dia ter essa coragem de abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir tudo que nos oferece e nos dá. Também agradecemos a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, irmão maior, modelo e guia da humanidade no planeta Terra, que está sempre conosco através das mensagens, das lições que nos deixaste, que está sempre conosco quando nos reunimos em Seu nome, e também através dos Seus enviados, os Espíritos, amigos, que nos ajudam, nos protegem, nos inspiram constantemente. Que nós possamos levar conosco esse conhecimento que nos foi oferecido durante a exposição do tema, que nós possamos levar conosco no nosso íntimo e que aos poucos possamos começar a aplicar na nossa vida, ter essa coragem necessária para enfrentar as nossas más inclinações, as nossas fraquezas e começarmos a reconhecer o potencial que temos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que possamos levar conosco essa paz que sentimos nesse momento até o nosso próximo encontro. Que todo aquele que passa em nosso caminho receba também um pouco dessa luz que deixaste sobre nós. E assim pedimos licença para encerrar mais uma reunião do Allan Kardec Spiritus Group of New Zealand nessa quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Então, se podemos nos servir para a água purificada e nos despedimos então dos amigos internautas. Até a próxima semana.